O pai jamais abandona seus filhos. Repare, o Pai Celeste, Criador de toda a humanidade, jamais abandona a humanidade, jamais abandona os seus filhos. São os seus filhos, sim, que por vezes abandonam a casa do Pai. Não é o pai que se distancia dos filhos, mas sim os filhos que vão para longe do Pai. E o Pai respeita a decisão dos filhos. O Pai quer muito comunhão com os seus filhos, mas não a força. Não pela força, pela graça. O caminho é o caminho da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. O meu justo viverá pela fé. É graça, é pelo amor. Quando o Filho do homem for erguido, dizia o Senhor, aí sim, naquele dia atrairia muitos assim. Nós o amamos porque primeiramente Ele nos amou. Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu? Ninguém. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O Senhor nos atrai, nos conquista. O Senhor nos ama, nos quer bem. Veio para os que eram seus, os seus não receberam. Mas a tantos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É desejo de Deus que todos sejam salvos. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. Desejo de abraçar. Como a galinha ampara os seus pintinhos debaixo de suas asas, assim o Senhor Jesus deseja acolher, deseja proteger, deseja abençoar, deseja a comunhão com todas as suas criaturas. Mas é triste ver quantos não estão nem aí para o amor de Deus, para a graça do Senhor, para a oferta do Senhor, para aquilo que Ele fez, e querem viver as suas vidas o seu próprio modo, da sua maneira, e sabemos do que é que isso dá no final das contas. Tudo que o diabo oferece, todas as luzes desse mundo, todas as atrações desse mundo, não se engane. O diabo só vem para matar, roubar e destruir. Tudo que ele oferece tem como objetivo final conduzir os homens à perdição, à destruição, ao inferno. Infelizmente, é assim. Muita gente iludida, como filho, muita gente ferida e machucada no final das contas, muita gente solitária, angustiada, muitas ovelhas perdidas. Mas veja o amor do Pai. Quando uma de suas ovelhas se afasta, Ele está disposto a ir atrás dela para socorrê-la. Quando o filho, distante ainda, vem ao encontro do Pai, o Pai corre ao seu encontro e vai buscar, e vai abençoar, e vai abraçar, e restitui-lhe o anel de filiação e sandálias para os seus pés. Olha outra coisa, vestimenta, sandália. Ele toma um banho, ele é renovado, ele é purificado, ele é avivado, ele tem uma nova oportunidade, ele recebe um beijo, um abraço, ele recebe carinho, e ele é tratado como filho. Ele estava longe, mas não havia deixado de ser filho no coração adotável, não é mesmo? Olha que coisa curiosa, temos um filho distante, um filho rebelde, que apesar da sua distância, ainda permanece filho no coração do Pai, não deixou de ser. As mães sabem do que estou falando? Mãe sabe mais isso? Mãe geralmente é mais misericordiosa e bondosa do que o Pai. Esse nosso Pai do céu, de fato, é uma verdadeira mãe na acepção da palavra, muito melhor do que uma mãe.
muito melhor do que qualquer pai. O filho distante, que ainda permanecia filho no coração do pai. E tinha um filho dentro de casa. Esse filho dentro de casa se sentia tão próximo do pai, mas a gente percebe no exame do texto que não era assim. Apesar da proximidade física, havia um distanciamento espiritual. Não havia intimidade, não havia comunhão. O relacionamento não era dos melhores. Temos um filho próximo, um filho dentro e um filho perdido. Às vezes nós estamos preocupados com os nossos filhos que estão longe e os vemos como perdidos, porque claramente estão distantes, e não percebemos que os filhos podem estar perdidos tão próximos, dentro de nossa própria casa. Tem gente que acha que tem comunhão com Deus, mas não tem. Tem gente que acha que está salvo, mas não está. Tem gente que se acha religiosa, mas não é aos olhos de Deus. É o caso do filho mais velho, cheio de razão, cheio de direito, murmurador, reclama, exige seus direitos. Ao contrário do filho mais novo, que agora aprendeu a lição e não reivindica nada do pai na base do direito. Olha a diferença. Jesus, com estas 3 parábolas, está respondendo a uma crítica maldosa, a uma crítica terrível dos religiosos da época. Sabe que quem mais fez oposição a Jesus não foram os pecadores, não foram as pessoas que estavam no bar, não foram as pessoas que estavam na jogatina, não foram as prostitutas, não foram os publicanos, não foram os pecadores contumazes. Os que mais fizeram oposição a Jesus, os seus maiores algozes, foram os religiosos, foram aqueles que estavam dentro de casa, ou seja, os homens do templo, os sacerdotes do templo. Ali encontrou Cristo a maior de todas as oposições. Aliás, foram eles que o levaram para a cruz, foram eles os seus acusadores. E o que faziam nesta hora? Estavam acusando Jesus de beberrão, estavam acusando Jesus de glutão, estavam acusando Jesus de devasso, de profano. Por quê? Porque Jesus comungava, comia, bebia na presença, na companhia de homens pecadores. Isso para eles era um escândalo, isso para eles era prova cabal de que Cristo sequer era profeta, sequer era homem de Deus. E eles o acusavam, e eles pichavam, e eles falavam mal, faziam fofoca, criavam uma série de tumultos contra Cristo, contra Jesus. E é por conta disso, e vemos no início do capítulo 15, que esse era o contexto, essas críticas, essa acusação, e por conta desta crítica que Cristo responde aos fariseus, responde aos religiosos da época, com 3 parábolas, a da ovelha perdida, dizendo: olha, estou aqui buscando e salvando o que estava perdido, e quando a gente encontra o que estava perdido, e quando a gente resgata o perdido, a gente festeja, e eu estou festejando a salvação daqueles que estavam perdidos. Quem é que não encontra uma ovelha perdida e a busca, depois de a buscar com muito esforço, e a resgata e traz para casa, que não faz uma festa? Agora, eu não tenho apenas ovelhas perdidas distantes, eu tenho também ovelhas perdidas dentro de casa. Da dracma perdida, ela está perdida dentro de casa, e Jesus já chama atenção para a possibilidade de estar perdido dentro do templo, de estar perdido dentro do contexto da igreja, de estar perdido dentro do arraial, dentro do aprisco.